Tarde. Tarde. Eu não vou fazer nenhuma piadinha igual o El. Porque eu não tenho o dom que ele tem. Eu vim com uma palavra para deixar para vocês, mas mudei. Eu sempre comento que eu não combino com o Rafael que eu vou falar e praticamente todas as vezes tem alinhamento. Mas dessa vez não tinha. Então eu falei, deixa eu mudar para ter alinhamento. O Rafael falou aqui sobre perdão. E aí, sentado ali ouvindo, eu acho que foi numa das áreas que eu fui provado mais recentemente. E quando você é provado na questão do perdão, de coisas pesadas, coisas que você naturalmente não perdoaria, é Deus testando o seu coração de fato. Porque se a gente não consegue perdoar o outro, a gente não merece o perdão de Deus. A própria Bíblia faz isso, traz isso. Ela diz que aquele que não é capaz de perdoar não deve receber perdão. Mas Jesus, ele não nos perdoou, Deus não nos perdoou de graça. Ele precisou entregar naquela cruz o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito. E eu fico imaginando como alguém que tem filho, eu tenho 2 filhos, o pai pegar o seu único filho e entregar para morrer por nós ainda pecadores. E o perdão, na essência, ele é talvez a marca principal de um cristão verdadeiro. E eu não estou aqui querendo classificar o que é ser um cristão verdadeiro, porque eu ainda estou aprendendo. E eu acho que até que a gente vá se encontrar com Jesus, ou que ele venha ao nosso encontro, alguns de nós aqui não vai experimentar a morte. Ele vai voltar antes, creio eu. A gente não tem como refletir o caráter de Jesus na vida de ninguém se a gente não tiver como marca principal a capacidade de perdoar. E é difícil em alguns temas, é mais difícil ainda. Quem aqui de vocês perdoaria a traição da esposa? Não precisa levantar a mão. Quem aqui de vocês perdoaria a traição de um sócio na questão do dinheiro? Imagina que você tem um sócio e desvia dinheiro da empresa que você também é dono. Será que você teria capacidade de perdoar? Será que você teria capacidade de olhar para o seu marido em casa, Dani, sabendo que ele te traiu e você decidiu perdoar? E não ficar lembrando daquilo, jogando na cara dele a todo momento? Será que a gente seria capaz de perdoar um amigo que você considerava muito e que traiu a sua confiança em benefício próprio por algum motivo? Será? E aí quando a gente olha para Deus e a gente vê que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, sabendo que a gente não valia nada, porque Ele queria ter a possibilidade de se reconciliar conosco. Jesus se deu por nós, mesmo podendo escapar com uma simples palavra. E quando Ele foi tentado a desistir, num momento de extrema aflição, Ele falou: se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E aí, eu vendo o Rafael falar aqui, eu falei assim, cara, que tema mesmo, né? Porque como é difícil.
Como é difícil perdoar. E aí a gente ouve pessoas falando assim, eu perdoo, mas não convivo mais. Isso não é perdão, né? Você diz que perdoa, mas afasta. E o que a Bíblia manda a gente fazer é a gente perdoar. E se for preciso, a gente tem que perdoar quantas vezes? 70 vezes quanto? Que não é uma equação matemática. Ali está dizendo que você tem que perdoar, perdoar, perdoar. Sempre perdoar. E aí eu me lembrei de uma palavra que eu escrevi, e não deu tempo de falar sobre ela, que diz sobre os princípios gerais que devem governar os relacionamentos de quem nasceu de novo. E essas pessoas que nasceram de novo, elas podem ser chamadas de irmãos de fé. Todos nós aqui somos irmãos. E não por uma filiação de sangue, mas pela filiação em Jesus. Amém? Amém. E esse correto amor entre nós cristãos, além de fazer parte do desejo de Deus para nós, como humanidade, ele pavimenta uma estrada de uma vida feliz. E felicidade, do ponto de vista da Bíblia, não é a ausência de problemas, mas é você ter a firme convicção de que em unidade entre os irmãos, você vai sempre encontrar o apoio que você precisa. Sim ou sim? Então a Dani tem um problema, e como eu sou irmão dela em Cristo, ela se sente confortável em abrir o coração dela para mim, e eu, inspirado por Deus, dou um conselho para ela. E é assim que Deus se manifesta na vida de nós todos. É através de nós e apesar de nós, fazendo algo na vida do próximo. Quando a gente se mobiliza para estar aqui às 15 horas, todas as sextas-feiras, a gente tem que deixar um monte de coisa que seria prioridade para nós para trás, em função de um compromisso que a gente assumiu, não com vocês, mas com Deus. Dá para entender isso? E por que a gente faz isso? Porque nós somos filhos de um mesmo Pai. E como uma grande família, e entre irmãos, um precisa cuidar do outro. E muitas vezes a gente chega aqui com vários problemas, e acreditem, eu tenho bastante. Principalmente empresarialmente falando, muitos desafios. E aí chego aqui às vezes com pesado, assim, preocupado, e aí eu sou recebido com o sorriso do Jorge, o abraço do Natal, e é como se Deus falasse para mim, você não tem problema. Dá para entender isso? Sim ou sim? Porque o nosso grande problema do ponto de vista da nossa vida, da tocada da nossa vida, é a nossa comparação com a vida do outro. Muitas pessoas que hoje estão angustiadas, estão ansiosas ou estão deprimidas, falei sobre isso segunda-feira, elas estão nessa posição porque elas não olham a vida dela com Deus, elas olham a vida dela em relação à vida do próximo. E muitas vezes esse próximo mostra uma vida que nem é verdadeira, mas é uma vida que essa pessoa angustiada, depressiva ou ansiosa tem vontade de ter porque acha que é melhor do que a vida dela. Mas a verdade é que a vida que o reino nos dá é uma vida de comunhão entre pessoas diferentes, mas que ficam iguais porque estão debaixo da mesma proteção. E essa proteção de Deus para nós não tem absolutamente nada a ver com a ausência de problemas, mas tem a ver com a perseverança. E aí eu queria ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E se o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, o que a gente tem que fazer? Praticar o bem. Sim ou sim?
Ah, mas eu estou com um monte de problema, porque Deus não olha para mim. Para com isso, irmão. Mesmo no seu problema existe um propósito. E a gente não consegue entender aqui, porque a gente tem uma tendência de achar que até na coisa boa tem um problema. É assim que é. Algo de bom acontece de forma inesperada, a nossa incredulidade nos leva para um lugar de falar assim, será que isso é assim mesmo? O que tem de segundas intenções aí? E aí, nesse relacionamento de muitos filhos de Deus, nesse relacionamento de nós com o próximo, entre irmãos, a gente precisa ser paciente. Isso aqui são pontos que eu destaquei da ideia de se ter uma vida feliz, pavimentada sobre uma estrada na direção daquilo que Deus quer para cada um de nós. Deus tem um plano macro de salvação, Ele tem um plano geral, mas Ele também tem um plano específico. E hoje mais cedo eu conversava com o pastor Pedro sobre algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, na direção do que Deus quer para mim, porque não tem outra explicação. E infelizmente eu não posso detalhar aqui ainda. Mas é claramente a ação de Deus dentro de um propósito que Ele tem. Que não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Porque não existe nenhuma diferença de mim para o Jorge, não existe nenhuma diferença de mim com a Dir, não existe nenhuma diferença de mim com o Jonathan. Do ponto de vista de Deus, somos todos filhos. Você está entendendo isso? Então a gente precisa ser paciente, especialmente com as pessoas difíceis. Porque eu ser paciente com alguém doce igual a Dona Sônia é fácil. Mas eu ser paciente com o Renan é difícil. A gente precisa ajudar quem sofre. De que forma? Ofertando nossos recursos, nosso tempo e principalmente o nosso afeto. Se é uma relação entre irmãos, tem que ser uma relação fraternal. Tem que ser uma relação de amor. A gente precisa ter cuidado com a maneira como a gente usa a nossa boca. É uma verdade. Já dizia o Grace lá, o pai dos Grace. Não, o Hélio. O Hélio falava que todo o mal acontece com o que você põe na boca e com o que sai dela. Ele falava do ponto de vista da alimentação, que todo o mal que acontece no organismo é em função do que você come. E todo o mal que você gera no próximo é com aquilo que sai da sua boca. E a Bíblia traz que a palavra tem poder de morte. A gente precisa fechar a nossa boca para maledicência, fofoca e difamação. E usá-la como fonte de cura, confortando, auxiliando, orando e abençoando. Quem quer que seja. E quando eu descobri esse ponto aqui, a minha relação com os meus filhos mudou muito. Quando acontece algum problema de comportamento, ao invés de repreender dizendo, nossa, como você é chato, ou como você é mal educado, eu dou palavra positiva corrigindo. Fala, filho, você é uma benção, né? Mas vem aqui que o papai vai ter que corrigir você, porque você fez algo que não deveria. Mas da minha boca não sai palavra negativa para os meus filhos mais. A gente tem que não revidar o mal como mal, mas pagar o mal como bem. É fácil? Não é fácil. Não. Mas assim a gente faz o que, irmãos? A gente cumpre um princípio dos mais fortes, que é o perdão. Está dando para entender? E como que eu faço isso se é na minha natureza? Eu tenho a tendência de quando alguém me faz mal, eu revidar com o mal. Porque a palavra diz, aquele bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. É ou não é assim?
Mas essa condição é como alguém que vive pela carne. E se eu sou cristão, eu tenho que viver por onde? Pelo Espírito. Eu não canso de falar esse versículo aí que está com a nossa camiseta atrás. Se não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E esse versículo em específico é uma passagem muito conhecida e citada por muitos cristãos, que resume de forma poderosa a essência da vida cristã e a relação do crente com Cristo. A gente precisa lembrar que cristão significa pequeno Cristo. Então, para eu me considerar cristão, eu preciso agir como quem? Como Cristo. Isso significa que devemos abandonar nossa velha natureza pecaminosa e viver uma vida rendida a Cristo. Uma vida guiada pelo Espírito, porque quando Cristo vive em nós, somos capacitados pelo Espírito Santo. E quando a gente é capacitado pelo Espírito Santo, a gente consegue viver uma vida em santidade e obediência. E aí quando a gente pega essa palavrinha pequena, obediência, faz com que a gente deixe de ser escravo de nós mesmos, das nossas vontades, dessa nossa tendência pecaminosa, e a gente passa a ser escravo de quem? De Cristo. Obrigado, Letícia, você está prestando atenção. A vida pela fé é uma vida cristã baseada não em nossos próprios esforços, mas na fé do sacrifício de Jesus. Dá para entender? Eu vou repetir. A vida cristã não é baseada em nossos próprios esforços ou méritos, mas na fé do sacrifício de Cristo. Quando eu creio que Jesus foi crucificado por mim, verdadeiramente no meu coração, eu me lavo desse sangue e me torno uma nova criatura. Dá para entender? Dá para entender, John? Amor e entrega de Cristo. Quando lemos Gálatas 2:20, que é esse versículo que está na nossa camiseta, somos lembrados do intenso amor de Cristo por nós e de sua entrega voluntária na cruz. Isso tem que ser motivação para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e servi-lo com gratidão e devoção. E como eu posso dizer então que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? Mas ele me ofendeu. Bom, você também ofendeu a Cristo. Quando você seguia os desejos da sua carne e não vivia pelo Espírito. Muitos de nós que nos dizemos cristãos vivemos uma profunda aridez espiritual. É aquela fé seca. Eu posso até entender a palavra de Deus, mas eu não consigo derramar aquilo que eu digo, que eu creio na vida do meu irmão. E aí Jesus tem uma palavra para definir uma pessoa assim na Bíblia. Quem sabe? Hipócritas. Ih, irmão, isso é muito pesado. Porque se eu vivo uma fé seca, baseada só no meu entendimento intelectual do que eu estou lendo aqui, não tem aplicação prática. Eu posso até ir à igreja, levantar a minha mão, dar a minha oferta, mas eu passo por alguém com sede na rua e não tenho nem a intenção de dar água para aquela pessoa. É ou não é assim? Quem já foi assim além de mim? Como que a gente busca uma vida espiritual então, que não é uma vida espiritual só do conhecimento da letra? Fala aí para mim. Fala aí, John. Como que eu busco uma fé
que não é uma fé seca, árida, mas é uma fé que derrama na vida do meu irmão. Só através de uma intimidade com a pessoa do Espírito que eu consigo atingir esse estado. Eu posso chegar aqui um dia para essa reunião nossa e não pregar, mas só de vir aqui e sentar com vocês e dar um abraço e dar uma palavra de conforto já valeu. Sim ou sim? Sim. É que muito mais vale uma vida de pregação do que sexo. Isso aí. Eu creio que ele se sente abençoado. Quando eu estou aqui, eu ando pro lado, eu saio toda sexta-feira e segunda, nos trabalhos, minha alma sai de O benefício do Evangelho, quando a gente prega, não é para quem está ouvindo só. Antes de construir algo na vida daqueles que a gente está envolvido diretamente, Deus quer construir em nós. Tem a ver com a gente, no sentido do que Ele quer fazer através de nós. E quando eu falo através de nós, não é de nós que estamos aqui pregando, não. Porque quando eles entenderem o Evangelho no coração e passarem a viver isso pelo Espírito, eles vão poder pregar para qualquer um, mesmo sem abrir a boca. Esse é o ponto. Por isso que púlpito, e eu não estou falando isso por causa das piadas do Rafael não, tá? Púlpito não é picadeiro. Púlpito não é palestra. Púlpito não é show de louvor. Púlpito é lugar de derramar aquilo que você recebeu de Cristo. E não em aulas de teologia, mas que você recebeu na vida prática. Eu vou em determinados cultos que eu tenho vontade de levantar e ir embora. Porque você tem 2h30 de um monte de coisa e 10 minutos de palavra. E não pode ser assim. Se eu vier aqui e der bons conselhos para vocês, vão ser bons conselhos, mas está fundamentado na palavra? Não estou nada. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E se a gente não chamar o Espírito Santo nas nossas reuniões, não valeu de nada. Dá para entender? E se tem uma coisa que eu sinto quando eu venho aqui, é a presença do Espírito. É incrível. Se eu colocar a mão na minha camiseta, tem que estar molhado. E eu não sei vocês, eu sinto muito calor quando a presença do Espírito se faz presente. Muito, além da conta. Isaías 48:16 diz assim: chegai-vos a mim, ouve isso, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. O Espírito está conosco. E eu, quando vivia muito na superficialidade do Evangelho, só no hábito de ir no culto, só no hábito de ter um compromisso de horário, sem estudar, sem orar, sem buscar, sem ter comunhão com irmãos mais experientes que eu não sentia a presença do Espírito. E hoje, às vezes, assim como o Espírito se fez presente na palavra do Rafael aqui, só de você ler a palavra, você já se emociona, você já fica quebrantado. E não é porque é a letra da palavra, é porque você sente a presença do Espírito naquilo que está sendo ensinado. E ainda tem gente que consegue dizer que o Evangelho é relativo. Se você falar que o Evangelho é relativo, você está dizendo que Jesus é relativo, porque Ele é a palavra. Dá para entender isso?
Que evangelho relativo é esse? O Espírito está conosco. Ele é a terceira pessoa da Trindade, já falei isso aqui. O Filho veio para nos salvar, o Pai que nos criou, e o Espírito ficou conosco quando Jesus voltou aos céus. Para quê? Alguém sabe? Por que o Espírito ficou com a gente? Para nos ajudar a viver através dele e não através da nossa carne. Porque nada disso que eu falei até aqui é possível sem o Espírito. Ontem eu comentei isso com a minha esposa, levei ela num evento de um credor nosso, um fundo de investimento. Pensa num evento mais chique vocês não fazem ideia. A primeira pessoa que eu encontrei quando eu entrei foi o Roberto Justus. Só para vocês entenderem o nível do evento. O estacionamento parecia loja de carro importado. Ferrari tinha várias. Parecia B20. Cara, impressionante. Judeus eram 30%, que eram os donos desse fundo, os sócios lá que emprestam dinheiro para as empresas, né? Um evento assim, top do top. E aí a gente saiu para um lugar mais reservado, assim, porque estava bem cheio. A gente achou um mezanino para ficar fora daquela muvuca ali. Ela tomando água e eu tomando um suco de beterraba. Suco de beterraba com limão. É muito bom. Bom, Em casa ninguém É muito toma. bom. Se fizer em casa, ninguém toma. E aí ela ficou olhando pra mim assim, ela falou assim, se fosse em outros tempos, hein? E aí quando ela falou isso, o Espírito imediatamente falou no meu ouvido. Esse ambiente não é mais o seu. E não tem nada demais, porque é um evento social, eu tinha que ir. Né? Os donos do fundo precisavam me ver lá, eu precisava encontrar 3 pessoas. E eu encontrei as 3, mesmo naquela muvuca toda. Então eu cumpri o meu papel do ponto de vista da minha atividade empresarial. Mas realmente não tem mais nada a ver comigo aqui. E eu olhava aquelas pessoas de cima assim, e 90% louca de bebida. Whisky Blue Label rolando para todo lado, banda tocando, Paula Lima e o Paralamas do Sucesso. Evento de primeira. Coisa assim absurda. Um outro nível. A gente não está acostumado a ver aqui. Tamanho é o nível. E por que isso, irmão? Porque eu não vivo mais pela minha carne. Glória a Deus. Porque se fosse pela minha carne, eu era o primeiro que ia estar atracado aquela garrafa de uísque lá. Quando que você bebe uísque Blue Label à vontade, John? Custa, sei lá, R$500 uma garrafa. E por que tudo isso? Porque eu entendi na minha caminhada de fé que a herança do Pai só está disponível aos filhos. E eu não tenho como ser filho se eu vivo pela minha carne. Não de Deus. Eu serei filho do diabo. Dá para entender isso? Se eu vivo pela carne, eu sou filho de quem? De Deus que não é. Mas quando eu vivo pelo Espírito, eu sei que eu sou filho de Deus e tenho acesso à herança. E aí a gente fica tentando achar várias formas de se tornar filho. Mas eu queria trazer o que está em Romanos 10:9, que diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês querem que eu repita? Só o 13.
Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, hoje, que dia que é? 29. Dia 29 de novembro. É um dia para a gente invocar o nome do Senhor. Aleluia. Mas não invocar pela nossa carne. Invocar no Espírito. Glória a Deus. Dá para entender isso? A mesa está posta, o banquete está pronto. A gente só precisa escolher entre comer nessa mesa, comer dessa mesa, ou comer no lixo. Estava na posição do Daniel. A escolha é nossa, irmão. Se tem uma coisa que Deus não tira da nossa mão, é o direito da nossa escolha. O Espírito gera em nós a vontade de nos voltarmos a Deus. Mas a decisão de permanecer nesse caminho é nossa. Eu não tinha nenhum fiscal lá em São Paulo da minha conduta. Podia ter uma conduta completamente diferente. Sim ou sim? Agora, quando a gente estava voltando, conversando, e acabou que por conta de não estar ingerindo bebida alcoólica, ela também praticamente não está bebendo nada alcoólico mais. Ela bebia muito pouco, mas nem socialmente ela está bebendo mais. Porque ela falou assim, você não vai tomar um vinho? Não, tinha espumante, tinha aqueles mais caros. Assim. Ela falou, não vou não. Pega uma água pra mim. E aí a gente voltava, eu falei, nós estamos igual um casal de idosos, né? Porque a gente saiu daqui 4 horas, pegamos um trânsito danado, chegamos lá 15 para as 8. Quando foi 9h30 a gente estava entrando no carro para voltar. E a gente estava voltando conversando sobre os filhos. Será que eles comeram? Será que eles já estão dormindo? Tomou suco de beterraba. E com sono, cara, um sono. E ela quase cochilando, você está com sono? Eu falei, não estou, mas eu com sono, morrendo de sono. Aí eu olhei no GPS, faltava 25 km. Falei, putz, eu não vou parar para dormir, né? Aí abri o vidro e vieram embora. Mas a sensação de acordar no outro dia, no horário normal, fui fazer meu treino, fiz minha leitura da Bíblia, tomei meu café. Tem aquela dor de cabeça. Se fosse em outros tempos, irmãos, tinha acordado de ressaca, já ia perder o trabalho provavelmente. Mas o valor não é esse valor terreno. Nós temos 2 opções quando nos encontrarmos com Deus. É ouvir, vem de bendito de meu Pai, ou ouvir, afasta de mim que não te conheço. O que nós vamos escolher ouvir? Hein, irmão? Essa é a escolha. Mas eu vou ter que viver aqui durante a minha vida, negando a minha carne. Irmãos, na melhor das hipóteses, você vai fazer isso por 90 anos. E depois você vai ter uma eternidade com Jesus. Ou você pode viver 90 anos pela sua carne, sentando o pé. Aí não vai viver 90, vai viver 70. E depois? Vai para o colo de quem? Como o pecado é prazeroso, viver na presença de Deus também é muito satisfatório. É que a gente tem que andar nessa pessoa. Eu já vivi de loucura, de droga, de álcool, de sensação de poder, de um monte de coisa. Nada é comparável à sensação da presença do Espírito. Quem já recebeu a visitação do Espírito Santo sabe disso. E hoje, almoçando com um amigo, eu comentava isso com ele. Falei, cara, é incrível quando você se posiciona debaixo da vontade de Deus, como as coisas acontecem sem esforço. Você não precisa mais daquele esforço todo. As coisas você precisa estar dedicado naquilo que Deus falou para você. Mas você não precisa arrombar a porta. A porta se abre sozinha. Dá para entender isso? E a gente insiste, ao invés de se deleitar numa mesa posta como essa,
mexer no lixo. Então eu queria finalizar orando para que a gente encontre esse lugar em Jesus, que a gente entenda que a vida aqui é passageira, mas que a eternidade é para sempre. Então, por mais que a gente tenha dificuldades aqui, a gente tenha provações aqui, a gente tenha que negar a nossa própria vontade o tempo todo aqui, a eternidade é logo ali e vai durar para sempre. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor continua fazendo as coisas conforme a sua vontade e somos extremamente gratos por isso. Que o Senhor fixe no coração desses meus irmãos aqui a sua palavra. Que se eu tenha falado algo fora do contexto, que o Senhor apague dos corações. Mas que o Senhor faça com que, apesar da minha limitação, a sua palavra que é viva e eficaz transforme destinos nessa tarde. Esses nossos irmãos que estão aqui passando por esse momento difícil, que eles consigam atravessar isso da melhor forma. Senhor Jesus, que o Senhor transforme vidas para a honra e glória do seu nome, Pai. Eu quero também agradecer pela vida dos meus irmãos do grupo que se empenham nesse projeto sem nenhum tipo de benefício prático, sem esperar reconhecimento, sem esperar nada do ponto de vista financeiro, que fazem isso por amor e devoção, assim como essa palavra que eu li agora há pouco. Que o Senhor os recompense de forma abundante, não com as coisas terrenas, meu Pai, porque das coisas terrenas nós sabemos que o Senhor está no absoluto controle, mas que o Senhor os recompense naquele momento em que iremos todos nós dobrar os joelhos diante de Ti, e que o Senhor nos receba com um sorriso no rosto e dizendo: vende bendito de meu Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Quer? Tá com cara que tá querendo falar alguma coisa? Quero conhecer a mãe do senhor. Ah lá, quer conhecer a mãe? Vai conhecer. Eu vou. O senhor vai me levar ele no candeeiro lá? Vai conhecer lá. Joga o Inter de Milão. Tá fechado. Quer conhecer Amém? ele, Leandro? Amém. Bora. Vamos tirar uma foto? Não, senhor, eu tô.